Oi, pessoal. Essa é mais uma coluna do Jornal da Licença. Estou aqui com a Júlia Vasconcelos, que é aluna da UF, e vai dar a dica de veterano de hoje pra gente. Tudo bem, Júlia? Fala aí, Natasha, maravilhoso. Melhor agora de férias. Muito bom, né? É uma respirada pro próximo semestre. Ó, tô até melhor que a coluna. Sai o peso. Então, Júlia, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você pro nosso público. Bom, vamos lá então. Meu nome é Júlia, a Natasha falou. Eu, na verdade, eu sou formada em engenharia ambiental pela U. E aí, durante a engenharia, eu pedi reingresso no último período, que eu não sei se vocês sabem, mas quando você está fazendo a graduação na UF, você pode pedir um reingresso no último período para algum outro curso que vocês queiram fazer. E aí vocês emendam um curso no outro, sem precisar fazer vestibular. Aí cada curso aí tem suas regrinhas, pode ser só uma carta, se tiver muita gente para pouca vaga, tem prova para poder classificar, ou pode também, às vezes, nem tem vaga, nem tem a possibilidade. Aí tem que ver curso por curso, caso a caso. No caso, aí eu acabei fazendo reingresso, fiz a minha cartinha, me aceitaram. Estou eu aqui na matemática, estou no quinto período já, amando. Achei na matemática, doida para formar, no meio do caminho ainda, mas passa rápido. E é isso. E, Júlia, por que você escolheu fazer matemática? Você pensou, quando você terminou o curso de engenharia, você pensou em ir direto para o mercado de trabalho e também fazer matemática, ou você não queria trabalhar com engenharia e quis fazer matemática? Como é que foi essa escolha? Quando a gente, na verdade, quando a gente está no ensino médio, acho que a gente põe um peso nas nossas costas, né, de decidir o nosso futuro. Fica a família inteira, a escola, fica todo mundo. O que você vai fazer? Sua vida depende dessa escolha. Fica aquela pressão, né? Você nem se formou, você mal está sabendo quem você é na vida, como você ainda está se conhecendo e você já tem que decidir a tua vida ali. E vem aquela pressão, né? Parece que não pode errar, não pode mudar, tem que ser aquilo, você tem que acertar. Então é uma pressão que eu acho que é muito grande, né? E muitos cursos, muitas opções. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu dou aula particular da escola mesmo, né? Eu estava na escola, eu já dava aula particular, além dos amigos, ajudava. Às vezes eu pegava a sala vazia para ensinar, ficava lá no quadro ensinando o pessoal como é que fazia. Então a matemática sempre foi muito forte em mim. E foi muito difícil o vestibular. Não só comigo, como eu vi com todos os meus amigos. É muito difícil a gente escolher uma profissão para tua vida. E aí eu, na verdade, eu fui escolhendo na época ainda não, quando eu fiz o vestibular, ainda não era assim unificado, o Enem unificado. Então a gente fazia por faculdade. Cada faculdade tinha seu jeito de dar o vestibular, múltipla escolha ou não. Então, e aí a gente já escolhia os cursos desde então. A gente não passava toda aquela processo, depois escolhia, enfim. Então, na verdade, eu tive muita dúvida. Então, as minhas dúvidas principalmente eram matemática, aí engenharia. Eu pensei na engenharia, eram muitas opções. Então, eu pensei na engenharia de produção, engenharia ambiental. Aí, o que eu pensei na engenharia ambiental? Eu gosto de matemática, mas eu gosto de biologia. Engenharia ambiental, aí fazia um sentido. Aí, eu fiquei matemática, engenharia ambiental, fiquei nessa. E aí, eu fui para cada uma, fui prestando o concurso para uma coisa. E aí, eu falei, vou testar matemática na FJ, engenharia ambiental na UF. E aí, eu fui testando. Vamos ver onde é que vai cair. A gente atira e vê que destino reserva. E aí, no final, eu acabei passando para matemática, para engenharia ambiental, para engenharia de produção, e ficou nesse desespero, né? Só que a matemática, acho que, na verdade, a licenciatura no todo, eu vejo muito isso, não só a matemática. É um. Ninguém te apoia quando você escolhe. O que eu vejo ao meu redor, e no geral, não foi só comigo, como eu escuto de várias pessoas na UF, é que as pessoas não apoiam. Falam, você vai fazer matemática, vai fazer letras, vai ser professor, para que você vai ser professor? Gente, como assim, né? E aí Às você já vezes, tá ali. às vezes os próprios professores do ensino médio falam isso para você. Ah, você quer ser professor? Eu vejo isso até hoje nos meus colegas dentro da escola falando. Ah, não fica estimulando os alunos a serem professores, não. Porque ser professor não é vida para ninguém. Gente, loucura, né? Pois é. Nem a própria O que o cara pessoa tá fazendo trabalha. ali? Pois é. Então, você é professor, você lembra disso? Então ficou muito essa coisa. E aí eu acabei indo para engenharia, porque é engenharia ambiental, a profissão do futuro, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Mas eu acabei indo para engenharia ambiental e deixei a matemática de lado, porque eu não tive estímulo nenhum, e eu estava confusa. Passei para as duas, gostava das duas. Fazer engenharia ambiental. E aí eu fui deixando. Durante a engenharia ambiental, eu participei de um projeto de extensão
que dá aulas de educação ambiental, que eu entrei nele porque eu sempre fui muito tímida. Eu sou filha única. E aí eu morei em prédio, não tinha muitos amigos, era eu brincando comigo mesmo. Então eu sempre fui muito fechada. E aí eu via que fazia muita falta na faculdade eu conseguia apresentar trabalho, conseguir falar para as pessoas. Eu travava muito. E aí ficava me tremendo, aí ficava assim, né? Então, assim, eu entrei num projeto que me obrigasse a falar. Falei, eu vou entrar porque eu quero me obrigar a falar, porque eu preciso. Como é que eu vou apresentar um TCC assim? Aí eu entrei. E aí, quando eu entrei, eu no fundo, por mais que eu gostava muito de matemática, eu sempre achei que eu não ia conseguir dar aula, que eu não ia, que eu não ia ter paciência, que eu não sei. Eu achava que não ia dar certo. Porque uma coisa é você saber matemática, ter facilidade, você gostar, outra coisa é ter toda essa questão de lidar com o público, com escola, com alunos, muita É gente, didática, turma né? grande. Tem toda uma questão, né? E eu achei que eu nunca ia me dar muito bem com essa parte. Foi um dos motivos até também de eu acabar, já não tinha estímulo. E eu acabei, vou para aula não. Vou ficar lá numa salinha com o computador, vamos para engenharia. E aí, quando eu entrei nesse projeto, para me forçar a falar em público, aí eu me apaixonei por dar aula, porque ela dava aula para a escola, dava aula para ensino médio. Então, eu lidava com os alunos, eu ficava na frente, apresentava as coisas, apresentava instrumentações, vários equipamentos. E eu comecei a pegar o gosto. E aí, estava terminando a engenharia, e eu, assim, não tinha muita perspectiva na área, para continuar na área. E eu fiquei pensando, cara, tenho reingresso. Eu estou amando dar aula e eu amo matemática. Por que eu não vou para matemática? Não custa tentar. E é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo para muitos amigos. Eu tenho muitos amigos que fizeram engenharia ambiental, mas acabaram fazendo para ter o diploma, porque a família queria um engenheiro. E hoje em dia estão em diversas áreas. Eu sempre falo para todo mundo, você pode, a hora que você quiser, você pode mudar. Você não é obrigada a seguir uma receita, não tem uma receita de bolo na nossa vida. Cada um segue e vai seguindo a vida. E a gente tem a chance de mudar as rotas, de mudar os caminhos. A gente pode gostar, não gostar, entrar no curso, no meio dele para outro. E a gente pode fazer e não tá tudo certo. Cada um vai ter seus gostos. E a vida foi me levando para a licenciatura, desde a engenharia, desde a época que eu comecei a dar aula, e fui dando esse gosto, fui dando esse gosto. Falei, tô terminando, vou formar, não tenho muita perspectiva. Vou tentar matemática. Eu tenho essa chance, tem uma portinha ali que está aberta para mim. Vou tentar. E aí eu entrei nessa portinha e não quero mais sair. Aí tô nela, tô amando. Às vezes bate uma dorzinha por não ter escolhido no ensino médio, desde o vestibular, de já ter feito. Mas tudo, eu acredito, tem um porquê. Era para fazer só agora. Talvez eu precisasse desse amadurecimento de outro curso para aproveitar mais, para viver mais esse momento. Então, por algum motivo, só veio depois da engenharia, mas veio, estou feliz, estou amando e estou aqui. E vou até o final. A UF que me aguente. E todo esse processo que você passou ajudou a construir toda essa maturidade que você tem hoje para olhar para sua profissão, né? Então, assim, nada é em vão também, não é um tempo que você perdeu estudando outra coisa, mas isso contribui também para sua formação como professora, para sua visão de mundo, né? Sim. Então, a gente às vezes se arrepende um pouquinho, mas só porque a gente passou por outras coisas que deram a oportunidade da gente pensar sobre isso, né? É. Tudo que a gente faz, né, te leva para aquilo. Por algum motivo eu tinha que fazer. E além de ser filha única, lá em casa era eu, minha mãe e meu pai. Minha mãe faleceu antes de eu terminar o ensino médio. E aí eu só tinha meu pai mais como referência em casa. E meu pai nunca nem terminou uma graduação. Então não tinha ninguém, tipo, não tinha um irmão, um pai, uma mãe, para falar como é que é a vida na faculdade. Então eu cheguei muito crua na faculdade. Consegui, passei numa federal, ótimo, maravilhoso. Mas eu entrei muito crua, então eu não tinha noção de certas coisas que eram tão importantes vivenciar na faculdade. E passei por isso na engenharia e eu descobri tudo muito tarde. Quando eu descobri assim, já não dava tempo de fazer tudo o que eu teria feito se eu soubesse. Eu descobri já quase formando. E aí, quando eu entrei na matemática, eu já entrei com essa cabeça mudada também. Então, acho que isso foi muito importante. Talvez por isso tenha acontecido dessa forma. E eu já entrei pensando mil coisas. No primeiro período, já estava um coordenador. Não, porque eu quero projeto disso, eu quero fazer não sei o quê, porque eu quero fazer artigo, porque eu quero. Aí eu já entrei querendo 300 coisas, porque eu já sabia o quanto aquilo seria importante para mim, entende? Então, eu sempre falo muito disso. É importante você viver a faculdade. É muito além da sala de aula. É importante. E às vezes você só percebe quando você passa por isso. Você não tem noção do valor até viver aquilo. Então, já que você comentou um pouquinho sobre isso, você chegou a participar de alguns projetos, né? E fazer estágio em alguns lugares diferentes.
durante o seu curso de licenciatura em matemática. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esses projetos. Quais foram os projetos? Como que você entrou? Você acredita que eles contribuíram para a sua formação profissional como professora? De cara não. No segundo período, mais ou menos, eu entrei logo no LEG, que é um laboratório ele fica mais com a parte de material concreto da geometria. Eu fiquei mais com essa parte no começo. Então, o LEG era mais focado nisso. Eu achava muito legal porque ele era muito inclusivo. Então, ele tem questões muito específicas. Ele se preocupa em fazer coisas, materiais em relevo, não só material digital, não só no papelzinho, não é só Tangram. A gente tem curvas de nível, tem vários materiais para a pessoa tocar, para a pessoa sentir. É, é muito interessante, é muito lindo de ver, sabe? Eles trabalham com som, com visão, com tato, com várias situações, vários sensores nossos, né? E eu curti muito. Eu fiquei só um semestre, e é aquilo. Na licenciatura em matemática, uma coisa que eu acho muito legal que tem sido feita é que a coordenação ela divulga muito por e-mail para os alunos todas as atividades que estão acontecendo. Então, tem um projeto, está precisando de aluno, eles divulgam. Olha esse projeto, vão lá, participem, bolsa disso, bolsa, tudo eles estão divulgando o tempo inteiro, eles passam um período inteiro divulgando isso. E aí, nessas divulgações, eu descobri que tinha o leg, que até então eu não sabia direito. Estava no segundo período, estava entrando ainda na matemática, e eu falei, vamos lá ver qual é desse leg. Aí cheguei lá, achei maravilhoso, todos os materiais, e eu já comecei a ver outras formas, por exemplo, equação de segundo grau, eu vi outras formas de resolver usando a geometria, não só as fórmulas, não só Bhaskara direto. Então, eram coisas que eu nunca vi na escola, que eu ainda não tinha nem tido tempo direito de ver também na faculdade, porque eu estava no segundo período ainda, no comecinho. E aí, de cara, eu já fui vendo e comecei a ter outras percepções da matemática mesmo. E de como ensinar essa questão da equação de segundo grau usando geometria, eu achei muito interessante. Era uma coisa que eu não conhecia até então. Então, e várias outras situações também. E a gente também fazia oficina com escolas de vez em quando. Tinha algumas escolas que levavam até o leg e a gente montava lá umas oficinas com algumas coisas e ia mostrando. Então, acho que já foi assim um primeiro momento que me deu uma experiência muito legal. Começou já a mexer muito com as ideias. Me marcou muito, principalmente essa parte da equação de segundo grau. Aí, estava lá no leg, aí depois descobri do da licença. Aí, o programa da licença, vai ter não sei o quê, um eventinho, vou assistir, ganhar certificado. Eu comecei a ver os eventos online do da licença. Aí eu achei o da licença legal. Aí começaram a divulgar para participar do projeto e tal, do programa, porque e aí eu vou entrar no programa. E aí eu entrei no programa da licença, que eu tô até hoje. E aí o programa da licença, ele é maravilhoso e ele é muito amplo. Tem diversos projetos, diversas ações, além de outros que eu nunca atuei, como de histórias em quadrinhos, que eu acho muito interessante. Acho que fazer história em quadrinho com conteúdo matemático eu acho maravilhoso, principalmente para trazer os alunos mais próximos da matemática, tirar aquela coisa do bicho de cabeça, que coisa pavorosa, monstruosa, que a matemática é para poucos. Então, começa a aproximar mais o aluno, acho muito legal. Mas os que eu participei em si da licença foram os eventos que eu fiz, que eu fui bolsista, a parte do jornal da licença e os jogos. Então, se jogando matemática. No Brasil, eu só participei desses três. E aí, os eventos, eu acho muito legal os eventos matemáticos, porque, principalmente quando chegou a pandemia, né? Porque aí chegou a pandemia, não podia ter presencial, então, de certa forma, deu esse start para fazer de forma online, que ampliou muito. Então, tem gente do Brasil inteiro participando dos eventos, vem gente de fora do Brasil e participa. E eu acho que é muito legal porque começa, né, amplia seus contatos, você conversa, interage com as pessoas de diversos lugares que você não conseguiria se fosse só presencial. E muitas palestras, oficinas, cara, tudo isso é muito importante. Todas essas vivências são importantes, sabe? Eu acho que você está na licenciatura em matemática, vai em uma palestra, seja qual for, assiste uma palestra, vai numa oficina, dá essa chance. Entendeu? Se você nunca foi em nada, você não vai saber se você vai gostar ou não. E essas chances são importantes de se dar durante a graduação. E aí tem essa parte de eventos, que eu acho maravilhoso. Você descobre, você aprende sobre vários trabalhos, projetos acadêmicos que tem por aí, pelo Brasil inteiro. E eu lembro muito de uma palestra sobre, que eu inclusive fiz até um plano de aula para um trabalho de faculdade, professor Amor, que era sobre uma calculadora
que emite sons. Aí você colocava uma conta e dava uma dízima periódica. E aí você clicava e fazia um som, e cada algarismo é um tom diferente. Então, os números viram música. E aí você consegue fazer o aluno perceber que tem todo, se tem um período, se não tem, se tem, repete alguma coisa? Vocês estão escutando? Tem alguma coisa que se repete aí? Vocês acham que não tem? E tem cores também na calculadora, tem os quadradinhos, cada número também tem uma cor, então você consegue visualizar ali se tem um padrão, se não tem. E isso foi um dos eventos da licença que mais me chamou a atenção. Acho que foi nesse, principalmente, que me fez ter mais vontade de participar do programa. Acho que são coisas assim que você, se não tivesse visto ali, acho que talvez até hoje eu nunca saberia que existe essa calculadora. E o mais legal é que tipo, a calculadora é uma coisa muito acessível. Se você tiver um computador, você consegue levar para aula. Acho que um computador é um programa leve, simples, que os próprios alunos podem mexer nele e torna a aula completamente diferente. Você já tira aquele jeito maçante da matemática, já consegue descontrair, já consegue aproximar os alunos, eles interagem, se divertem. Aí eles começam a te desafiar, e aí, faz teu número, eu quero ver. E aí já torna uma aula diferente. E aí, além dos eventos, o jornal da licença também é muito legal. E aí, ele contém todas essas gravações, né, no YouTube, e tem o jornal mesmo em PDF, tem podcast. E aí você sabe tudo que está rolando na faculdade, tem indicações de livros, tem muito conteúdo, um conteúdo muito diverso, tem curiosidades, tem de tudo um pouco. Podcast é muito legal também. Ele é uma forma mais descontraída de falar de assuntos, às vezes, muito sérios, muito importantes, né? Assuntos polêmicos, por vezes, também. Mas de uma forma muito mais descontraída, uma conversa. Você está ali no ônibus, no trânsito do cacete, você fica escutando ali no podcast, cara. Aproveita seu tempo, torna seu tempo mais útil. Tanto trânsito no Rio de Janeiro, usa a seu favor. E aí também os jogos, que é onde eu estou atuando mais ultimamente no da licença, né? E aí, os jogos, justamente assim como essa questão que eu falei da calculadora, os jogos eles trazem uma forma de você conseguir ou construir um conceito, ou então fixar um conceito que você já deu numa sala de aula, de uma forma que torna mais fluido, torna uma coisa menos cansativa. Os alunos se divertem, aprendem, eles descobrem que dá para aprender matemática jogando, se divertindo. Além das questões de jogos pedagógicos, também traz essa questão dele também lidar com regras, de socializar ali com os alunos, de sentar, enfim, toda essa interação e a parte matemática. Então, e o da licença ele fornece, eu acho legal porque ele fornece um catálogo para o professor com todas as orientações, com as regras, como jogar, para qual série dá uma sugestão, não que tem que seguir aquela série, mas dá uma sugestão com base no conteúdo, a partir de qual série dá, quantos alunos pode ter em cada jogo. E aí eles fornecem moldes, você pode imprimir, é tudo feito com material simples, barato, para poder reproduzir. Nada que você tem que gastar muito dinheiro. Então é papel, é EVA, é tesoura, cola, tudo coisas bem simples. O mais chatinho, talvez, o contact, né, o plásticozinho, para poder, só para durabilidade. Mas, assim, são materiais baratos e torna tudo mais acessível. E aí tem vídeos ensinando a jogar, ensinando a montar, se for um jogo um pouquinho mais complicado de montar. E tem jogos para tudo que é série, para tudo que é conteúdo. Tem de geometria, tem de progressão aritmética, tem para somar, para dividir, tem para tudo. Tem para equação. Então, eu acho muito legal, sabe? Eu acho que assim, nem tudo você se resolve com o jogo. Também você não vai chegar na sala de aula, tudo que é assunto, toda, só jogo, jogo, jogo. Não. Mas o jogo, ele agrega, é um a mais, é um plus da aula. Então, quando você decidiu então fazer o reingresso e escolheu fazer matemática, eu imagino que você já tivesse algumas expectativas, né? E aí eu queria saber se o curso atendeu a essas expectativas, já que você disse que está adorando e se encontrou, né, profissionalmente, e se você encontrou obstáculos, coisas que você não esperava encontrar ao longo da graduação, como que você ultrapassou esses obstáculos. Contar um pouquinho sobre a sua vivência enquanto aluna do curso, além dos projetos. É. Então, a minha expectativa. Muitas pessoas me perguntaram, quando eu entrei na segunda graduação, uma pergunta que foi muito comum. Mas você já é formada, né? Não sou.
Mas você não pode ser professora com esses diplomas de engenharia, não? Então, professor por aí, realmente. Inclusive, eu vejo em muitas escolas até, né, pessoas eu cheguei a ver professores que são formados em engenharia e estão lá dando aula hoje em dia de matemática. Enfim. Mas o que eu sempre respondi é que não é só você saber matemática, é você saber passar o conteúdo. Eu acho que é muito importante. É uma coisa que, desde criança, na engenharia e por vezes até na licenciatura, eu vejo em alguns professores, que muitas vezes eles sabem muito conteúdo, muito. Se você conversar, sabem muito, mas eles não, nem sempre eles sabem passar, porque por vezes falta a parte pedagógica. E o que eu mais procurava quando eu entrei na licenciatura foi justamente ter esse conhecimento da parte mais pedagógica mesmo, da Até porque didática. eu acho que você já conseguiu cortar várias matérias, tipo os cálculos, né? Quando você veio para matemática, você já conseguiu cortar as matérias da engenharia? Consegui cortar os cálculos, álgebra linear um, algumas coisas, física. Os Eu traumas também todos, então, que a fiquei gente tem. chocada, gente. Eu nunca imaginei que ia ter física na matemática, na licenciatura. Quando eu li aquilo, eu falei, não, de novo, não. Então, Ai, assim, todos esses traumas que a galera passa na matemática, você já tinha passado e não precisou passar de novo. não precisei. Veio só a Graças a parte Deus. boa, que é a parte pedagógica. Não, eu tenho. Eu até fiz. Na época do que eu entrei na matemática, o coordenador era o Vanderlei, que é o coordenador do programa da licença, e conversando com ele, ele me convenceu da importância de fazer pré-cálculos, sendo que eu já tinha feito os 3 cálculos, né? E métodos numéricos, mas aí ele falou, não. Ele me convenceu e realmente é, dá um embasamento um pouco diferente, porque na engenharia a gente já entra no primeiro período, cálculo 1, já entra assim, de cara, pá, já joga a bomba. Derivadas integrais, já começa, já. Então, eu fiz matemática básica, eu não quis nem tentar não fazer, porque do jeito que eu fiz, eu poderia ter feito prova, ver se, dependendo da minha nota, eu poderia cortar sem ter que fazer a matéria. Mas ele conversou comigo, inclusive fez umas atividades na hora comigo, que ele é papum assim, né? E aí, com algumas perguntas, ele realmente me mostrou da importância. Então, assim, matemática básica, principalmente, me trouxe uma base que era muito importante e que me faria muita falta se eu não tivesse feito. Principalmente porque tem a questão de indução, lógica matemática, a forma de escrever. Então, eram coisas muito importantes que, Deus a Deus, Vanderlei me convenceu a fazer, porque era importante demais fazer. Mas os cálculos, física, essas coisas eu cortei, realmente. Ainda assim, tem álgebra 1, álgebra 2, tem análises, tem algumas geometrias que eu não tive, eu só tive geometria descritiva, então tive que fazer geometria básica. Todas as geometrias eu tenho que fazer. Não consegui cortar. Então, tem sim uma parte de matemática que eu estou tendo que fazer. Também não saí cortando tudo, gente, não fiquei só com uma parte pedagógica. Mas o que me trouxe realmente, a minha expectativa era muito com a parte pedagógica. Eu falei, o que eu né, já tenho uma certa experiência também de faculdade. Então, eu entrei e falei, eu sei que vai ter aquela matéria que eu vou me descabelar da matemática que eu vou ficar louca. Eu sei que em algum momento vai ter ela, que nem tem todos os cursos. Todo curso, não importa o que você vai escolher, vai ter aquela matéria que vai ser o divisor de águas, vai falar. Agora você forma. Depois dessa, tudo é fácil. Então, eu sabia que eu ia passar por isso em algum momento. Na verdade, ainda não passei, que eu sei, tá para ver. Mas, mesmo assim, eu sabia que de resto, principalmente com a maturidade que eu tenho, a disciplina que eu desenvolvi, eu saberia que, por mais que fosse um pouco mais difícil, eu tenho uma certa dificuldade com algumas matérias. Não vou dizer que acho que é tudo tranquilo só porque eu gosto de matemática, mas as matérias de matemática me desafiam muito. A álgebra 1 me desafiou muito, porque, enfim, é uma forma muito diferente que você vê a matemática, é uma forma que você não via antes. Você chega ali e começa a ver aquelas coisas, gente, o que esse professor está falando? Isso é matemática? Que doideira é essa? Para que eu vou provar isso? Isso não é óbvio. Mas, assim, então, sim, eu sou muito desafiada constantemente nessas partes que não são pedagógicas. Mas minha expectativa era muito com a parte pedagógica, muito, muito. Tanto de cara eu já peguei também optativas como educação de jovens e adultos. Eu sempre tive muito ligada nessas questões, então eu foquei muito nessa parte pedagógica, era a minha mais expectativa. E das dificuldades é isso também, né? Nem que já estou falando junto. Mas tem as dificuldades de algumas disciplinas que todo mundo vai ter, gente. Não importa o que você faça, não importa o quanto você tem uma facilidade com a matemática a vida inteira.
Você vai ter as suas matérias, você vai ter mais facilidade, vai ter menos. Vai ter que você gosta mais, vai ter que gosta menos, e tá tudo bem. E a gente vai. E aí você faz o que eu faço. Dia que eu tomei isso para minha vida, nada me abala mais nas disciplinas. Eu pensava muito isso na engenharia, quando eu estava assim, eu via o povo desistindo, 10 caindo para um lado, mais 10 para o outro, eu tentando seguir a rota, e eu pensei, centenas de pessoas passaram essa matéria, eu também consigo, eu vou aprender esse negócio, eu vou passar, eu vou conseguir. E se você se dedica, você estuda, dá, sabe? Só que, assim, algumas matérias você vai precisar se dedicar mais, outras você pega mais tranquilo. Aí vai de cada um, né? Vai de cada pessoa, cada caso é um caso. Mas, assim, é muito importante você, principalmente ter essa disciplina. Você vai aprendendo ao longo da faculdade qual é o seu melhor método, como é que você se organiza melhor, que horas você estuda melhor, quais professores. Cara, aqui tem professores de todo tipo, dá aulas de todo tipo. Você vai conseguir perceber quais professores você consegue desenvolver mais. Às vezes não é o mesmo para todo mundo. Então, são didáticas diferentes que também vão acontecendo no curso. Principalmente cálculo. Cálculo tem uma infinidade de professor, né? Mas tem, acho que aí por aí é cálculo, porque cálculo tem que ter para todo mundo. Tudo que é exatas, cálculo. Então, tem muitos professores, cada um vai dar de um jeito, você vai conhecendo eles e você vai vendo qual que tem mais a ver com você. E é interessante quando você faz licenciatura, que aí você começa a ver as pessoas, você começa a ver assim, gostaria de ser como esse. Aí você começa a se inspirar em um. Aí fala, não, mas esse aqui tá muito legal, não. Aí você mesmo vai se vendo e fica vendo, pô, se eu formar, eu queria ser como esse professor. E aí você começa a se aproximar das pessoas, começa a se inspirar, começa, e tudo vai puxando, né? Aí você começa a participar das coisas. Mas foi muito pela pedagogia, pela parte pedagógica mesmo, o que estava me atraindo. E as dificuldades, assim, tem diversas questões. Tem as questões, essas básicas de disciplinas, que nem todas, né? Cada um vai ter as suas mais difíceis e mais tranquilas. Eu estou tendo as minhas e me desafiam constantemente. Não só isso, eu também já sou formada, não tenho mais também as condições que eu tinha na época de engenharia, que era a minha primeira graduação, não estou mais tão novinha assim. Então, eu tenho que me virar nos 30, eu que me sustento, eu que faço a faculdade, eu que cuido da casa, tudo eu por eu. Então, isso me traz uma certa dificuldade também. Obviamente, eu não tenho, é, eu não tenho as mesmas condições de antes. Antes, eu ainda eu tinha que me ajudar, você tinha que me dar um suporte. Hoje em dia, sou eu por eu. Então, assim, em última instância, se precisar muito, se acontecer uma emergência, eu peço um socorro, mas sou eu por eu. E isso traz uma certa dificuldade. Uma coisa que eu sinto muita Conciliar o dificuldade. trabalho, né, Júlia? Conciliar o trabalho para poder se bancar e fazer a É, faculdade, fazer os trabalhos, os estágios. é muito louco. E assim, é uma coisa que por vezes eu acho muito complicado, por exemplo, o estágio. A gente tem que fazer diferente, por exemplo, engenharia e outros cursos, eu vejo muito comum ser 1 ano de estágio. A licenciatura são 2. Beleza, você vai dar aula, tem que ter bastante experiência, né? A gente vai dar aula, é importante ter. Sim, concordo. Agora, por vezes, até a forma que ela é dividida ali no próprio jeito que ela, como você pega as matérias, é meio complicado, porque a gente não pega, por exemplo, uma matéria de estágio e o PPE junto, que seria a parte teórica do estágio, a parte que a gente dialoga com o professor em sala, a gente tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Só que na hora que a gente pega uma disciplininha ali e aí o estágio está ali embutido, está ali juntinho. Ó. Aí você chega ali e pega PPA, beleza, 2 dias na semana. Mas tem que fazer 60 horas de estágio além do PPE. Essa hora aqui eu não vou poder usar para ir para a escola. Não. Então, assim, você acaba de pegar 4 matérias. Em geral, você acaba pegando 4. Aí você ainda tem que estagiar 60 horas. E se você ainda tem que trabalhar? Como é que fica para você? Aí você não trabalha e vai ter que estagiar. E aí, como é que você se sustenta? Um estágio paga o quê? 500, 600 e pouco, a maioria. Tem uns aí de 900 que eu vi por aí. Mas, em geral, é 600 e pouco, 500. Com sorte, pega uns de 700. A grande maioria é por aí. Como que uma pessoa se sustenta com esse dinheiro? Esse dinheiro aí não paga nada, gente. Isso Aí se tem que você pagar. conseguir um estágio remunerado que valha também para PPE, né? Porque nem todos É, valem. pois é, ainda tem essa. Porque aí, se não tiver vínculo, se não tiver o convênio com a faculdade, aí você tem que fazer o convênio. Só que aí demora, é uma burocracia enorme, você já perde um semestre com isso. Já nem conta como ser obrigatório para ver se você consegue fazer o convênio. E aí é muito complicado, porque acaba te exigindo. É um tempo, você tem que ter 48 horas em um dia.
O dia não pode ter só 24 horas. Eu mesmo, esse último período, eu trabalhei, eu moro num bairro, Jacarepaguá. Aí eu trabalhava no Caju, estudava em Niterói, aí tinha que fazer estágio no Largo do Machado, então eu chegava em casa 11h40 e tinha que 5h30 estar de pé já. Aí que horas que a gente estudou para matéria? Queria muito poder largar o emprego na época que eu estava lá, mas eu não podia, porque como é que eu vou me sustentar? E aí vem questões também da faculdade, por exemplo. Eu só realmente agora eu consegui um estágio que eu vou começar com o município de Niterói. Beleza, tem bolsa. Mas eu já fui alertada aqui, por exemplo, que então está tendo dificuldade de você poder ter mais um estágio. Estão negando de assinar se você conseguir um outro remunerado, porque em geral fala que pode comprometer o seu estudo na faculdade, porque aí já tomaria como se fosse um emprego normal. Vai ser umas 20 horas de uma, mais ou menos, mais umas 20 de outra, vai dar umas 40 horas semanais, vai ser como se fosse um emprego. Sim, realmente. Mas é melhor ter dois estágios, tá já ali atuando, ou eu ter que largar os dois estágios, trabalhar, aí faz um estágio meia boca, um dia na semana para conseguir cumprir. Então, assim, até onde essas restrições está sendo realmente favorável para mim? Eu entendo que vai tomar meu tempo que eu poderia estudar, mas não é melhor eu ter essas 8 horas dentro de escola aplicando as coisas do que no emprego aleatório, que não vai me agregar em nada na graduação? Até onde isso é válido? Então, e diversas outras coisas, dificuldades internas de conseguir bolsa. Você só pode ter por vezes, você só pode ter uma bolsa na faculdade se você não tiver mais nenhuma bolsa em lugar nenhum. Eu já fui negada de receber bolsa na UF porque eu tinha uma bolsa de um estágio de escola particular. Completamente, tinha nada a ver. Se fosse uma bolsa interna, tudo bem. Eu até, não sei, aí vai de cada um, mas eu até concordo, porque você distribui mais as bolsas entre os alunos, você abrange um grupo maior. Por mais que seja uma bolsa pequena, um valor baixo, mas faz uma diferença enorme para cada um. Então, você amplia, você deixar que o mesmo aluno tenha várias bolsas é complicado. Se for um professor, às vezes um aluno muito querido de vários professores, quase que monopoliza, às vezes, bolsas. Já vi isso na época de engenharia, acontecer algo similar. Então, realmente, assim, você tem uma restrição de ser talvez uma bolsa por aluno. Ó, se você tiver uma bolsa de monitoria, você não pode receber outra bolsa. Alguma coisa do tipo, beleza, porque abrange mais gente. Mas até onde? Aí recebe uma bolsa externa de uma escola que não tem nada a ver com a particular nem pública. Ah, não, não pode receber bolsa, já tem. Como se os R$ 600 da escola fosse me sustentar. E aí o que que acontece? Tranquei faculdade. Pensei, eu fiquei já achando que nem consegui voltar. Aí a vida me levou a conseguir voltar. Mas assim, essas questões às vezes são muito difíceis, sabe? Porque é tanta burocracia, é tanta restrição que por vezes parece até a gente fica falando, porque a UF, porque a faculdade pública é para todos, mas cara, na prática não é para todos. É difícil falar que é para todos, é meio difícil. As pessoas que não são tão privilegiadas têm que fazer 50 vezes mais para conseguir aquele mesmo, entendeu? Não consegue. E às vezes uma bolsa faz a diferença na vida da pessoa. E, sim, mantém o aluno mais próximo da faculdade. Muito melhor do que, né, ir para uma coisa aleatória. Então, são dificuldades que eu vejo na faculdade, que provavelmente é de forma geral nas outras, porque eu sempre tive a experiência da UF, da primeira, segunda graduação sempre foi UF. Mas creio que seja uma coisa que vai acontecendo, seja genérico, não seja só dali. Porque é a minha experiência da UF. Mas são coisas que eu acho que faz muita diferença. É difícil, sabe? É bem complicado. Se fosse, não sei, acho que certas coisas deveriam ser revistas ali também. Porque é isso. Aí quem consegue, por vezes, bolsa é quem? É quem mora na casa com os pais ou com algum outro parente, que não precisa trabalhar, que tem toda a vida disponível, sabe? Então, até onde tá legal esse tipo de restrição? Abrange mais gente, dá oportunidade. Se a pessoa tem tempo disponível, sabe? Se ela está disposta, se ela quer praticar aquilo, por que não? Por causa de uma bolsa que não tem nada a ver nem é público, nem sai do. Então, assim, é complicado, sabe? Então, certas coisas deveriam ser revistas das faculdades, porque interferem. Às vezes é por aí que começam as desistências, porque elas não conseguem renda para se manter. Principalmente quem faz curso noturno. Quem faz curso noturno geralmente trabalha.
Então já tem que conciliar trabalho, estágio. É muito difícil. É complicado. Perfeito, Júlia. A minha última pergunta, em geral, é que dica você daria para você mesma lá quando você entrou na graduação, ou que dica você daria para quem está entrando na graduação hoje? Eu acho que você já respondeu um pouquinho quando você comentou que você gostaria de ter feito matemática na primeira graduação, né? Mas você consegue pensar em alguma outra dica, algum conselho ou alguma coisa que você diria para si mesma ou para outras pessoas que estão entrando na graduação agora? Então, isso é o que eu mais falo, assim, geralmente. Viva a faculdade. Mas às vezes, por vezes é clichê, um monte de gente fala. Mas assim, se permita. Vá além de. A faculdade é muito além de você ir para a sala de aula e para você fazer a prova para passar. É muito além disso. E é o que eu falei no início mais no início da entrevista, né? Eu descobri as coisas muito tarde. Eu, por exemplo, entrei na faculdade, no meio da faculdade, eu nem sabia direito o que era atividade complementar. Porque não tinha ninguém em casa, a gente não conversava sobre isso, nunca tive. Quando eu entrei na faculdade, ninguém nunca falou disso. Então, eu pensava que atividade complementar era uma matéria, mas lá que tinha que fazer coisas aleatórias durante aquele período. Aquele período, vão me mandar fazer várias coisas e vai ser uma atividade. Aí depois que eu vou descobrir, não, tem que fazer oficina, tem que participar de congresso, você vai fazendo diversas atividades ao longo da sua graduação, e aí depois você entrega todos os documentos provando que você fez tudo aquilo. E aí quando eu descobri, eu lascou. Agora como é que eu cumpro essas horas? Então, assim, eu realmente era muito, muito crua nesse nível. Eu não tinha essas consciências. Então, e projeto de extensão faz muita diferença. Você não tem noção da diferença que faz, cara. Você muda a sua postura, é pessoal, é profissional, é a parte acadêmica, você muda num todo. Tudo que você vive, que que é a faculdade, não só a UF, a UF, a FJ, o FMG, todas as faculdades, elas dão diversas vivências que é importante. Se permita uma vez fazer cada uma delas se puder. Vá uma vez em um congresso. Não posso viajar, mas tem vários pelo seu estado. Com certeza tem na sua cidade, vai ter algum na sua faculdade ou na faculdade próxima. Você não precisa também fazer só na UF. Se você é do Rio, pode ir na UERJ, na E hoje em dia UFRJ, tem vários online roda. também, né? O E último ainda tem Enem, por online. exemplo, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, que aconteceu esse ano, 2022, foi online. E tem Sim, vários tem outros, né? vários. Com certeza, vivencie essas coisas. Vai uma vez. Se você não gostar, não vai de novo. Se você gostar, vai. Só experimente. Projeto de extensão. Tem cursos de idiomas, se vocês quiserem fazer também. A faculdade também tem alguns cursos de idiomas. Tem diversas atividades extras que vocês podem fazer. Programas para PIBID. Tem diversas coisas. Aproveitem. Vocês têm muitas atividades. Porque é isso. Acho que faculdade vai muito além das disciplinas. E só quando você vive, você sabe. Mas aproveitem, curtam bastante, curtam, vivam esse momento. Eu acho essa dica muito valiosa também, Júlia. É uma coisa que sempre que eu posso, eu também falo para as pessoas que não fazem só matemática, mas os meus irmãos, quando eles entraram na graduação, outras pessoas, os nossos alunos, eu sempre digo para eles o quanto que a gente cresce, que a gente amadurece quando a gente tem contato com outras pessoas que vêm de lugares completamente diferentes. Quando você vai para congresso e você vê diversas ideias que são aplicadas à sua vida profissional, pessoas de outros lugares, de outras vivências, mostrando ideias que tiveram ou experiências que levaram para a sala de aula, o que deu certo, o que não deu certo. Então, você tendo contato com tudo isso durante a sua graduação te ajuda a planejar a sua aula, a não repetir os mesmos erros que outra pessoa já relatou. Então, tudo isso contribui muito para a nossa formação, né? E lembrando, pessoal, para quem está assistindo, para quem está fazendo a graduação, participar de projetos de extensão, por exemplo, conta como 50 horas complementares por semestre que você participa, podendo contar no máximo 100 horas. Então, você pode participar de um projeto de extensão ou no Da Licença, ou no LEG, ou qualquer outro. Tem o LABEM, lá na Faculdade de Educação também, todos vinculados ao curso de matemática. Você pode participar durante 2 semestres e ganhar aí 100 horas complementares. Então, isso também é muito bacana, adianta muito, né? A contagem das horas. Porque chega no final do curso, tem muita gente que fica procurando curso para fazer, procurando congresso para participar, porque não vai conseguir se formar só por causa das horas.
E Foi aí, quase o que aconteceu comigo na engenharia. se você vai fazendo isso ao longo do curso, desde o começo, faz um congresso no ano, participa de um congresso no ano, participa de uma oficina que a faculdade deu, já ganha mais 2 horas. O da licença oferece aí diversos eventos online que dão 2 horas para cada atividade que você assistir, se você comprovar a presença direitinho. Então, são várias oportunidades de crescimento e de contagem de horas, né? Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Acho que é isso, né, Júlia? Ah, Acho gente, que a gente já falou bastante. uma coisa que eu ia falar antes, que eu não falei, acho que o assunto correu para outro lado e eu esqueci de comentar. A Júlia é responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal, do projeto de jogos e do projeto do Jornal da Licença. Os vídeos dos eventos, alguns foram editados por ela, outros pela Evelyn, que é a bolsista atual do projeto de eventos no ano de 2022, mas todos os todos os vídeos do projeto de jogos, cheio de efeitos, com musiquinha, aquele monte de coisa, tudo a Júlia que inventa, tudo a Júlia que aprendeu para fazer os vídeos de jogos serem maneiríssimos do jeito que são. E os vídeos aqui do jornal, das nossas entrevistas, também é a Júlia que edita desde o começo. Desde que o jornal virou um hipertexto, né, com vários links dentro do PDF. Então, vamos agradecer a Júlia aqui também, em nome do programa da licença, por toda a sua participação, Júlia, por ter ajudado a trazer o da licença para as redes, né, multimídia. Isso foi muito importante para esse novo da licença, que a gente agora, que a equipe gosta de falar, né, da licença virtual também, que mesmo agora com a volta da normalidade, né, que a gente começa a voltar para as nossas atividades presenciais, a gente não quer deixar esse da licença virtual de lado, porque ele alcançou muitas pessoas, e isso também é graças a você, Júlia, que contribuiu muito com a gente nesse período aí da pandemia, né? Quero agradecer também pelo seu tempo, por vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho sobre a sua história, contribuir com reflexões para as pessoas que estão entrando agora na graduação. É muito importante também a gente ouvir histórias de outras pessoas, né? Para a gente trilhar a nossa própria história. Então, te agradeço muito pela parceria dentro da licença, pelo seu tempo. É isso. Quer falar tchau? Quer falar mais alguma coisa? É isso, gente. Vivam, sejam felizes. Acertem, errem, vivam. Ai, sou profunda demais. Hein? Beijos. Se gostou, curte, compartilha, segue. E é isso aí. Tamo Era junto. isso que eu ia falar. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.